Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a herança do masculino, sobre o olhar sistêmico. E para que nós possamos falar sobre isso, primeiro nós temos que entender o que significa, qual é a importância que o pai tem no nosso cotidiano, como o papel do pai influencia a nossa vida. Alguns anos atrás, assistindo um vídeo do Hellinger, de um dos congressos dele, uma amiga, eu vi uma profissional, uma amiga de profissão, perguntando para o Hellinger: a mãe é a responsável por nos dar permissão para o sucesso e para a vida afetiva, e o pai? E o Hellinger olhou para ela com toda a sua tranquilidade: olá, Luciana, bem-vinda, e disse: por todo o resto. E é exatamente isso. O pai, ele nos dá a possibilidade de ser ousado, quem nos dá a segurança, quem nos dá a permissão para que nós possamos nos sentir seguros, seguras, para que nós possamos nos sentir confiantes para seguir, é o pai. Normalmente a mãe, ela vai fazer o que? Ela vai nos proteger. E quando nós falamos em proteger, nós estamos dizendo que ela sim, ela vai cuidar de nós, ela vai nos dar apoio, vai nos dar suporte, vai nos dar permissão ou não, mas principalmente ela vai nos proteger. Por isso que muitas vezes nós brincamos, né? A mãe parece uma galinha com os filhinhos lá embaixo da asa. Quem dá essa permissão para o filho ir para o mundo? É o pai. Então, o que na verdade, quando nós falamos dessa relação, nós precisamos ter muito claro? É que, em primeiro lugar, a nossa relação com o nosso pai, ele vai depender muito. Oi, Dani, bem-vinda. Ela vai depender muito da relação dos nossos pais. Por quê? Porque se a mãe não nos der permissão para ter relação com o pai, nós não teremos uma relação com o pai. Opa, como é que é isso? Mas o pai está ali. E se o pai for ausente? Se o pai... Primeiro ponto, nós precisamos que a mãe dê permissão para essa relação. Porque a fidelidade do filho, na verdade, é para com a mãe, não é para com o pai. Quem nos dá vida, quem cuida de nós, quem nos alimenta, quem nos gera, é a mãe. Então, dependendo da relação da nossa mãe com o nosso pai ou até com o seu próprio pai, é o que vai definir a nossa relação com o nosso pai. Olha que interessante. Então, se a minha mãe tem um casamento tumultuado, onde ela tem um marido ausente, é muito comum que o que ocorra, seja com as filhas mulheres ou os filhos homens, que nós tenhamos uma cumplicidade com a nossa mãe. E ao termos essa cumplicidade, não é incomum que o filho homem emocionalmente ocupe o lugar do pai. E quando ele ocupa o lugar do pai, o que ocorre com esse filho? Primeiro, ao ocupar o lugar do pai, ele fica indisponível para essa relação com o pai, indisponível para qualquer outra relação afetiva, porque ele, de certa forma, ele já está casado com a mãe. E quando isso ocorre, isso também pode acontecer com a filha, da filha ocupar o papel emocional na vida do pai. E quando isso ocorre, olá, Bruno, oi, Eliane, o que vai ocorrer? Essa filha também vai estar indisponível para os relacionamentos afetivos. Então, em primeiro lugar, vamos entender, se a minha mãe ela não tem uma relação com o pai, como eu vou ter uma relação com o pai? Se ela não tem consciência, olá, Daphne, bem-vinda. Se ela não tem essa consciência sistêmica, ela não vai me dar essa permissão. E isso, por lei, se chamaria alienação parental. Mas isso não é tão claro, não é algo que é dito. Eu lembro-me de uma situação há muitos anos atrás, de uma cliente que tinha tido uma menina e que um dia ela chegou no consultório reclamando que o marido tinha acordado mais cedo e ido tomar café com a filha, pequena ainda, uns 3, 4 anos, na padaria, e que era um absurdo. E a minha pergunta foi: por que ela não pode ter essa relação com o pai? Ele não sabe cuidar, ele não...
Tá, mas por que ele não sabe cuidar? Você permite que ele cuide? Na verdade, eu entendo essa mãe. Ela estava protegendo a filha. Mas ao protegê-la, ela impede a relação com o pai. Ao não permitir a relação com o pai, olá, Cláudia, bem-vinda. O que ocorre? O pai, na constelação, ele é o nosso primeiro terceiro. E existe até uma linha, que na linha escolar, quando você trabalha com constelação, existe uma frase que a primeira vez que eu ouvi eu fiquei encantada. O pai é a escola e a escola é o pai. Então, se eu não dou permissão para o meu filho ou minha filha ter uma boa relação com o pai, eu também não permito que ele tenha uma boa relação escolar. Eu também não permito que ele tenha boas relações com terceiros. E como fica a vida de uma pessoa que não tem essa permissão? É interessante observarmos isso. Se a mãe não tem a boa relação, eu posso ocupar o lugar emocional do meu pai, e muitas vezes isso ocorre também com a filha. Quando a filha se sente casada com a mãe, ela se torna companheira emocional da mãe. A partir dali nós já temos uma inversão. O que pode ocorrer com essa mulher? Ela pode se casar também com um homem disponível, e seu primeiro filho ou primeira filha também vão ocupar o lugar de parceiro afetivo dela. E isso vai de geração a geração. Por isso, quando nós falamos em constelação, às vezes as pessoas começam a constelação e falam: ai, o meu sistema está todo bagunçado, ai, meu sistema. E eu sempre falo, não existe isso. O que existe é aquilo que nós recebemos dos antepassados. Se eu venho de uma linhagem onde minha mãe ocupa o lugar dela, meu pai ocupa o lugar dele e os filhos ocupam o lugar dos filhos, automaticamente é isso que eu vou passar para frente. Agora, se eu venho de uma relação onde em algum momento do passado, tá, meu pai ou minha mãe ocuparam outros lugares na família, eles vão repetir isso. Tá, então na minha família, na família da minha mãe, tudo é estruturado, na do meu pai não. Normalmente nós temos uma tendência a atrair pessoas que estão na mesma frequência, na mesma sintonia. Uma pessoa disponível não busca uma pessoa indisponível. É como se você me dissesse que uma pessoa solteira busca por um relacionamento sério uma pessoa casada. Não é possível. Como não é possível? É simples, aquela pessoa ela já tem um vínculo com outra. Nós estamos falando aqui de um triângulo amoroso. Uma pessoa disponível quer uma pessoa disponível. Agora, para que eu tenha uma pessoa disponível, primeiro tem que estar disponível. Primeiro, eu tenho que ocupar o meu lugar na família. Por isso que nós batemos muito, eu bato muito nessa tecla, de que é muito importante que os filhos literalmente ocupem lugares de filhos, para que eles possam se ocupar das suas coisas e não das coisas ou das relações dos pais. Quando uma mulher ela não se sente valorizada como mulher e como esposa, será que ela vai valorizar esse pai? Então aqui nós estamos primeiro entendendo essa dinâmica. Então, por exemplo, durante muitos anos, né? Hoje minha mãe já não faz mais isso, mas minha mãe olhava para mim e dizia: você tem o mesmo gênio que o seu pai, você é igual ao seu pai. E eu dizia para ela: e qual é o problema? Eu sou filha dele. O que tem de errado eu ser parecida com meu pai se você escolheu o meu pai para ser o seu marido e o meu pai? Você queria que eu fosse parecida com quem? Com o vizinho? Então você deveria ter casado com o vizinho. O que eu estou trazendo aqui? Quando o pai não é qualificado, não é bem visto, como é que o filho ele pode se sentir confortável por ser parecido com esse pai? E vocês sabem, existe a lei paradoxal da mudança. Quanto mais eu nego uma situação, mais forte essa situação se torna no meu dia a dia, tá? Muito mais forte. Oi, Conforto, oi, Dani, bem-vindos. Então, é muito importante eu ter essa clareza. Então, quando a mãe não me dá permissão, automaticamente eu não tenho relação com o pai.
que a fidelidade é com a mãe. Quando a mãe não aceita o pai como ele é e ela rejeita esse pai, de certa forma eu também vivo essa rejeição. Por quê? Eu também sou parecida com meu pai. Algumas pessoas vão ser mais e outras menos. Por exemplo, eu sou extremamente parecida com meu pai. Eu tenho olhos verdes porque meu pai tinha olhos verdes. Eu tenho cabelo encaracolado porque meu pai tinha cabelo encaracolado. Tá? Eu tenho um gênio forte porque meu pai tinha um gênio forte. Tá? Então, se a minha mãe não honra o meu pai, como é que ela vai honrar o meu pai em mim? E se ela não honra o meu pai em mim, como é que eu vou me honrar? Como é que eu vou me sentir adequada ao meu meio se eu não posso ser parecida com metade de quem eu sou? É importante nós pensarmos isso. O quanto esse posicionamento da mãe, ele faz diferença na minha vida. Se a mãe me prende, o pai me solta, o pai me dá permissão para ir além, o pai me traz a confiança. Existe uma cena muito bonita, eu não lembro agora o nome do filme, mas ele passou mais ou menos em 1999, 2000. É uma cena belíssima, onde o pai chega do trabalho e ele pega o filho e ele vai ensinar o filho a andar de bicicleta. Tá? E ele tira as rodinhas da bicicleta e o filho cai. E naquele momento, a mãe vem e fala para ele como e desautoriza ele na frente do filho e não deixa ele tirar, ela vai lá e coloca as rodinhas na bicicleta, tá? E esse filho, durante o filme inteiro, ele vive uma busca desse pai e dessa ousadia que foi tirada dele. Tá? Não era essa exatamente a tônica do filme, mas olhando sobre o olhar sistêmico, você percebe que naquele momento que o filho podia voar, a mãe segurou. E é interessante isso. Se tem algo que eu realmente admiro, tá? A minha cunhada tem uma característica que é muito interessante. Quando a minha sobrinha nasceu, e eu já falei muitas vezes dela, né? E depois o meu sobrinho, minha cunhada nunca teve medo. Olá, bem-vinda. Minha cunhada nunca teve medo de deixar os filhos com meu irmão. Ela nunca achou que ele não fosse capaz de cuidar dos próprios filhos. Ela nunca se colocou no papel da mulher que só ela tinha poder de olhar e cuidar dos filhos. Então eu lembro da minha sobrinha pequena, do meu sobrinho pequeno, e ela ir para a igreja, ela fazer algumas coisas, ela ir para o mercado, deixar com ele, e ele cuidar. E até hoje essa questão, a segurança que isso dá para os filhos é muito grande. Porque quando minha mãe confia no meu pai, eu posso confiar no masculino. Eu posso realmente me entregar nessa relação com plenitude. E essa é exatamente a importância que o pai tem na nossa vida. Ele vai nos trazer essa segurança, essa autoconfiança. Esse papel que nós precisamos ter de alguém que, se eu cair, literalmente me segura. Olá, Patrícia, bem-vinda. Então, imagine, pense um pouco como foi a sua relação com o seu pai. Essa relação com o seu pai foi uma relação que a sua mãe deu permissão para você ter? Ela permitia que você se relacionasse integralmente com o seu pai? Ela confiava que o seu pai daria conta de você? Ela confiava que ele iria cuidar de você, talvez não tão bem quanto ela, porque mulher cuida de um jeito e homem de outro, mas ele iria dar conta. Porque isso vai definir as nossas relações futuras. Isso vai definir o quanto eu me sinto segura para usar. Então, qual é a herança que o masculino me traz? É a herança de dizer, vai que eu estou aqui. Pode ir, eu estou aqui, vai. Então, nós tivemos isso, você teve isso.
Porque essa é uma característica que eu percebo que às vezes quando se tem um filho, a mãe pega aquele filho com tanto carinho, tanto amor, que ela cria uma proteção e sem querer ela faz uma alienação parental. E a alienação parental não está relacionada só à separação, ela está relacionada também na convivência diária. Tá? Então, olha como nós começamos a olhar para essas relações. Então, é muito importante que a minha mãe olhe com bons olhos, que eu seja parecida com meu pai. Quanto mais a minha mãe olha com bons olhos para que eu seja parecida com meu pai, menos eu preciso ser. E aí você vai dizer, opa, agora você me confundiu. É simples. Se a minha mãe olha com bons olhos para a minha relação com o meu pai, isso significa que eu não preciso ser parecida com ele. Eu posso acolher aquilo com naturalidade. E eu não preciso repetir os seus comportamentos não tão bons. Eu posso escolher os comportamentos que eu quero viver ou ser igual ao meu pai. Por exemplo, eu sou tão espiritualista quanto meu pai. Tá? Eu tenho um senso de justiça como meu pai. Tá, meu pai e minha mãe são pessoas que eu considero muito bondosas, eles se preocupam muito com os outros, tá? Eu tenho isso dos dois. Mas, durante anos, isso foi uma questão que para minha mãe incomodava, principalmente pelo gênio. Hoje que ela me permite entender o que eu sou como eu sou, porque eu tive o pai que eu tive. Eu não preciso ser geniosa, eu não preciso ser briguenta, eu não preciso ser uma pessoa reativa, porque o meu pai está em mim. O seu pai está em você? Você honra as características do seu pai em você? Você reconhece as características do seu pai em você? Você, quando se olha no espelho, você vê o seu pai em você? Ou você vê só a sua mãe? Como era essa relação na sua casa? Tá? Essa relação, e nós não estamos falando aqui de mulheres submissas, nós estamos falando de mulheres submissas e mulheres fortes. A mulher pode ser submissa e pode não dar permissão, a mulher pode ser forte e não dar permissão. E você, como mulher, você dá permissão para o seu parceiro, seu marido, o pai dos seus filhos, terem uma boa relação com seus filhos? Você olha para a relação dos seus filhos com o pai deles com bons olhos? Você estimula essa relação? Ou você, na verdade, denigra a imagem do pai dos seus filhos? E às vezes nós denegrimos de uma forma brincalhona. Tá? É muito genioso. Ele é desorganizado mesmo. Tem coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Você é igual ao seu pai, tão desorganizado quanto. Você não está me dando a opção de não ser desorganizado. Quando eu falo do impacto e da herança que o masculino nos traz, há um tempo atrás, eu fui buscar minha sobrinha na casa do meu irmão e liguei para ele, eram umas 6 horas da tarde, falei para ele, dá para você descer com a Duda? A Duda tem 12 anos. E ele falou para mim, não, ela já pega o elevador sozinha. Eu falei, ela pega sozinho? Não tem perigo? Ele falou, não, eu controlo pelo relógio o tempo que ela leva para descer. Ela chegando no carro, você me avisa. E eu falei, cara, olha o que ele tá dando para ela. Eu não tenho coragem de dar essa segurança para ela. Eu sou mulher, eu vou tratá-la como uma criança, eu vou olhá-la como uma criança. Ele não, ele olhou para ela com os 12 anos dela e falou, isso você já tem condições, pode ir porque eu tô aqui, qualquer coisa eu estou acompanhando. Olha o impacto, o empoderamento que um pai dá para um filho. Olá, bem-vindo. Você já imaginou isso? O impacto que o pai traz para a nossa vida. O que mais o pai nos dá permissão para viver? O pai nos dá permissão para usufruir. O pai nos dá permissão de crescermos. O pai nos dá permissão
para nós sermos quem nós somos. Não é lindo isso quando nós pensamos sobre esse impacto do masculino? E quando nós não temos pai, como é que isso fica? Tá? Nós dizemos que quando porque, óbvio, né? Nesse momento eu não tenho pai, meu pai já é falecido. Mas a questão não é ter o meu pai presencial, é ter o meu pai aqui, é ter acolhido ele aqui, é saber que ele existe aqui, é saber que ele faz parte de quem eu sou. Porque muitas vezes você pode ter um pai presente e ausente. Mas quando uma pessoa não teve um modelo de pai, como é que isso funciona? Nós dizemos na constelação que é como se ela fosse uma árvore sem metade das raízes. Porque o que dá raiz, o que dá força, o que dá poder para uma pessoa é exatamente essa percepção do pai e da mãe. E dos dois, juntos ou separados, separando a relação deles da minha relação com eles, me permitindo não ter que assumir nenhum papel que não seja o que eu ocuparia naturalmente como filha. E a minha pergunta é: como é a sua relação com o seu pai? Como é que você lida com esse momento que nós estamos chegando, que é o Dia dos Pais? Porque decidi fazer lives falando sobre o masculino veio do fato de que nós estamos entrando no mês dos pais, como nós tivemos o mês das mães. Então, como é que você, no Dia dos Pais, vai reconhecer ou honrar o seu pai? Tá, Regina, mas o meu pai era uma pessoa que é inviável conviver. Tá, eu entendo isso. Talvez não tenha sido possível conviver com ele. Mas, a partir do momento que você reconheça que ele é seu pai, a partir do momento que você reconheça que ser parecido com ele não é um problema. Oi, tia, bem-vinda. A partir do momento que você se permita acolher que sem ele você não existiria, isso é acolhimento. Eu já falei em outra live. Existem 2 processos que nós precisamos ter com o pai. Na verdade, 3, né? O primeiro é nós reconhecermos que sem ele nós não existiríamos. E não importa se esse pai é um pai biológico, se esse pai é uma doação de espermatozoide, ou se esse pai é o pai que está ali me acompanhando emocionalmente. Mas eu preciso honrar e reconhecer o papel do meu pai biológico em primeiro lugar, até para que eu possa acolher. Se eu precisar ter um pai do coração, eu possa acolhê-lo. Como eu posso, cada vez que eu não reconheço o meu pai biológico, eu me obrigo a ser parecida com ele para que ele não seja excluído. Ou eu me obrigo a excluir áreas da minha vida para que ele seja lembrado. Ou eu me obrigo a ter comportamentos similares ao dele, para que as pessoas saibam que ele está vivo em mim. Olha que forte isso. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Independente das brigas, independente se ele não é o que eu esperava, independente se ele não foi o pai que eu desejei, se ele não foi o pai que eu idealizei ou que eu sonhei. O segundo ponto é se eu posso honrar esse pai, porque eu só vou conseguir receber essa herança desse masculino quando efetivamente eu o reconheço. E se possível eu o honro. Em terceiro momento, tá? Tudo isso só é possível quando a mãe me dá permissão. E pensando nisso, eu questiono se o pai é responsável por tudo na nossa vida. Por que tantas vezes esse relacionamento é tão difícil? Por que nos é tão difícil receber essa herança? Por que é tão difícil acolher essas percepções, essa força do masculino no nosso cotidiano? Porque muitas vezes nós não estamos ocupando o nosso lugar. Nós não estamos, vivendo a nossa vida.
Tá, Regina, então você está me dizendo que se eu não tiver isso, eu estou vivendo a vida dos meus pais. A maioria das pessoas, infelizmente, muitas vezes ainda estão vivendo a relação dos pais. Ainda não estão vivendo as suas relações. E isso mesmo com uma idade muito maior. Não estou falando de uma pessoa de 30, 40 anos, estou falando de uma pessoa de 50, 60, 70 anos. Por quê? Porque nós estamos falando que o primeiro processo é quando eu reconheço o meu pai, eu reconheço que aí entra um quarto ponto. Eu reconhecer que ele é o grande e eu sou a pequena, ou eu sou o pequeno. Você tem conseguido fazer isso no seu coração? Você tem conseguido fazer isso no seu dia a dia? E aqui nós não estamos dizendo em aceitar tudo que meu pai me fala ou acolher tudo que ele fala como se fosse uma realidade. Isso não significa, o pai nos permite, para a mulher principalmente, quando essa relação é bem acolhida, ele nos dá o poder de lidar com o masculino. Uma das heranças que eu recebi do meu pai foi o fato ele me permitir expressar a minha opinião. E você vai dizer, Regina, isso todo mundo faz. Não, não faz. Eu conheço N pessoas que têm dificuldade em lidar com liderança. Por que tem dificuldade em lidar com liderança? Porque o primeiro líder que nós temos é o pai. Se eu não posso expressar minha agressividade, se eu não posso expressar minha raiva, se eu não posso expressar minha discordância, que esse pai me agride, esse pai me tolhe, esse pai não me permite, como é que eu vou lidar ou ser um bom líder no futuro? Como é que eu vou lidar com o superior? Como é que eu vou ter coragem e ousadia para assumir meu poder, seja de homem ou de mulher? É interessante nós observarmos o quanto a relação com o pai, tá, é direcionado pela mãe. O quanto, até onde nós vamos, está relacionado com essa relação que veio antes de nós. O quanto nós de certa forma, nos envolvemos nos jogos emocionais e afetivos dos nossos pais e repetimos esses jogos e obrigamos os nossos filhos a repetirem os mesmos papéis que nós repetimos na nossa infância. E apesar de nós reconhecermos, nós não conseguimos quebrar. E o mesmo ocorre quando a mãe acolhe o pai, mas o pai não acolhe a mãe. Então, quando nós... Olá, Ana Lu, bem-vinda. Então, quando nós tomamos a decisão de ter um filho, nós deveríamos nos fazer um questionamento. O pai que eu estou escolhendo para o meu filho é o homem que está me dizendo aqui que eu estou com pouca bateria. Hoje foi um dia complexo. Tá bem complexo. As aulas voltaram e hoje nada ocorreu do jeito que eu esperava. Então, eu estou aqui buscando um carregador. Então, assim, ou eu simplesmente tive esse filho sem pensar no que isso vai gerar depois nessa relação. Quantas vezes nós fazemos uma escolha de um pai e depois não acolhemos essa escolha? Então, é disso que nós estamos falando hoje quando nós falamos no Dia dos Pais. E aí eu volto à minha pergunta. Como é que você vai honrar, primeiro, reconhecer, acolher, honrar e reconhecer o seu pai em você nesse Dia dos Pais? Quando nós acolhemos a nossa relação com a nossa mãe, nós vivemos a relação com a nossa mãe só com a nossa mãe, nós temos a permissão de viver a vida. Quando nós temos a permissão do pai, nós temos a permissão para ir para a vida. Então, eu gostaria de que essa live fosse um questionamento não só em relação ao nosso pai, mas aos pais dos nossos filhos, para quem é mulher, ou para o homem, para a mãe dos filhos que nós escolhemos. Como você lida com aquele que você ou aquela que você escolheu para ser a mãe dos seus filhos?
Você dá esse poder para o teu filho pela sua escolha? Ou você coloca o peso sobre o seu filho pela sua escolha? Em ambos os casos, tá? Nós estamos falando sobre o quê? Sobre poder. E o mais importante de tudo, qual é o papel do pai na nossa vida? Nós temos essa clareza? Você tem essa clareza? Você já parou para pensar sobre isso? Você dá permissão para que esse homem, ele permita que ele também interfira nas escolhas do filho, que ele coloque o limite? Você compartilha o peso da maternidade com esse homem e permite que ele acolha? Regina, ele não quer acolher. Por que ele não quer acolher? Ah, ele é igual ao meu pai. Tá, ele é igual ao meu pai. Significa que nós, olá, bem-vindo à Oficina do Corpo. Estamos aqui numa discussão. Opa! Numa discussão sobre o papel do pai na vida dos filhos, tanto meninos quanto meninas. E do quanto nós acabamos não pensando nisso antes de dar aquele passo que é o mais importante, termos filhos. E óbvio, nós somos, todo filho é fruto de uma relação de amor. Regina, você não sabe o que está dizendo. Gente, toda vez que um homem e uma mulher se amam e geram uma criança, naquele momento houve uma relação de amor. E essa relação de amor é que gerou essa criança. A questão é se eu reconheço isso, se eu honro aquele momento e se eu lido bem com aquele momento. E aí, de novo, eu como mãe preciso ter permissão da minha mãe para eu ter uma boa relação com o meu pai, para que eu possa dar para o meu filho a permissão para ele ter uma boa relação com o pai dele. Olha que lindo isso. Tá, mas e Regina, e se eu não tiver essa permissão? Então, você vai dentro de você começar a acolher esse homem que a sua mãe escolheu. E vai entender que o que ocorreu entre seu pai e sua mãe não te cabe nem te pertence. Nessa relação, você é só a criança. Você não pode fazer escolhas por eles. Eu já disse isso uma vez. Eu não sei se eu fosse minha mãe, eu me casaria com meu pai. Porque nós somos muito parecidos, eu não sei. Dizem que dois bicudos não se bicam. Então, a probabilidade de eu escolher meu pai para ser pai dos meus filhos é mínima. Tá? Porque nós somos parecidos e nós buscamos pessoas complementares. Mas a minha mãe o escolheu. E nessa escolha, tá? Ela fez com que eu fosse parecida com ele. Então vamos lá. Pare por um momento e se pergunte. Se você tem filhos, você honra o seu marido no seu filho? Se você é um homem, você honra a sua esposa ou a mãe dos seus filhos nos seus filhos? Você dá permissão para os seus filhos poderem viver essas duas relações? Um filho, eu acho desumano, um pai ou uma mãe falar que nós tenhamos que escolher entre o pai e a mãe. Como eu posso escolher entre duas pessoas que estão dentro de mim e que sem elas eu não existiria? Como eu posso negar a herança que eu recebo do masculino ou do feminino? Escolher um lado só? Como é que eu posso escolher cortar uma das minhas pernas voluntariamente? Porque é isso que ocorre quando eu fico sem o apoio do pai ou da mãe. Eu fico manco, eu fico manca. E é exatamente essa reflexão que eu gostaria de trazer. É muito fácil vir aqui e fazer uma live, trazer um monte de conteúdos, mas isso daí nós podemos ler em qualquer lugar. O que nós realmente precisamos é olhar com carinho, tá? E nos permitir questionar. E esse é o espaço que eu e o Giracer, abrimos quando nós fazemos as lives. Por quê? Porque isso que nos dá o espaço de fazer uma terapia particular, como algumas pessoas me dizem, é o momento de nós refletirmos.
A Daphne está dizendo: vivo isso hoje. Aos 44 anos, perdi meu pai, tenho 1 ano e meio. Minha mãe sempre destruiu a imagem do meu pai. E eu com uma dificuldade gigante de ir para a vida, fazendo o processo de internalizar esse pai. Exatamente isso, manca. Então, Daphne, eu vou te dar uma boa notícia. Tá? Eu falo isso o tempo todo. Isso é uma frase da psicologia. Não é o que aconteceu que é importante. É como eu interpreto o que aconteceu. Então, se eu pudesse te dar uma dica, eu diria: faça um ritual de reconciliação com os seus pais. Como? Você pode fazer isso através de uma constelação. Você pode fazer isso você com você. Tá? Quem não tem uma boa relação com o pai, quem não se permite receber as heranças do pai, se ele for vivo e você tiver espaço para fazer isso, faça. Se ele não estiver vivo, você pode escrever, você pode sentar na tua sala, imagine esse pai na tua frente e diga para ele: eu sinto muito, eu te julguei, eu sinto muito, eu entrei na dor da minha mãe, eu sinto muito. Eu não soube ser pequeno, eu não sabia que eu era pequena ou pequeno e você o grande. Eu te entrego agora o seu papel de grande e fico com o meu papel de pequeno. E eu te acolho no meu coração como grande e eu como pequena. E talvez você possa até imaginar a sua mãe e dizer para ela: eu sinto muito pelo que você passou com meu pai. Eu sinto muito se você se decepcionou com o que ocorreu na relação de vocês. Eu sinto muito se você não realizou os seus sonhos afetivos. Eu sinto muito se eu não consegui suprir as suas expectativas. Mas você escolheu o meu pai. Vocês vieram antes de mim. E eu te devolvo a dor que você viveu em relação ao meu pai. E eu vou ficar com a dor que me cabe como filha. Se ele te traiu, se ele te abandonou, se ele não foi legal, se ele te agrediu, eu sinto muito. Eu sinto muito, mãe, mas eu não posso assumir esse papel. Eu não posso mais julgar o meu pai. Eu não posso escolher você em detrimento do meu pai, porque vocês dois têm cada um tem o seu próprio lugar no meu coração. E acolha isso no seu coração. Esse é um exercício para se fazer no Dia dos Pais. Esse é um exercício para você introjetar esse pai dentro de você. E talvez você possa, quando fizer isso, imaginar atrás do seu pai o pai dele, o pai do pai dele, o seu avô, bisavô, tataravô, a sua herança masculina e a força que essa herança te traz. E atrás da sua mãe, a mãe dela, a sua avó, a sua bisavó. Porque, na verdade, nós só passamos para frente o que nós sabemos. Eu me considero muito abençoada por ter, há 16, 17 anos atrás, ter começado a trabalhar com constelação. Porque a constelação me tirou de um papel de muito julgadora. Eu julgava, condenava e, se brincasse, ainda aplicava o castigo no meu pai, porque eu achava que eu sabia. Porque eu tinha estudado, porque eu. E a constelação me fez perceber que, na verdade, eu posso ser tudo isso, eu posso ter até cargos maiores que o meu pai, eu posso ganhar mais que o meu pai, eu posso ter mais sucesso, eu posso viajar para lugares que ele nunca imaginou. Mas quando eu estou com ele, ele é o grande, eu sou a pequena. Ele me protege. E mesmo quando ele estava bem doente, eu tinha que ajudar, óbvio, ele ficou internado, nós fomos no hospital, nós cuidávamos, mas mesmo assim, isso não fazia dele pequeno. Ele, naquele momento, ele estava incapacitado, mas não tirava o poder dele de ser grande e eu de pequena. Então, muitas das dores, muitos dos sofrimentos que nós carregamos na nossa vida é porque nós não acolhemos o masculino. E aí nós temos uma questão sistêmica, tá? Quem ia para a guerra defender o país? Quem se colocava em risco para defender a família? Quem caçava? Quem, na verdade, deixava de fazer as coisas para nos dar o que era possível? Era o pai.
Sempre foi o pai. Por isso, quando nós falamos em suicídio, o número de suicídio do masculino é muito alto. Por quê? Porque os homens foram criados para ter que dar conta. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas entrando aí em burnout porque não estão dando conta. Nenhum de nós dá conta totalmente. E às vezes, nós admiramos nosso pai enquanto ele tem sucesso. E quando ele deixa de ter sucesso, nós começamos a desqualificar para nos sentirmos grandes. E nesse momento é que nós temos um problema sério. Por quê? Porque nesse momento eu destituo o meu pai. Nesse momento, eu tiro o poder que ele tem. Só que quando eu tiro o poder dele, eu também tiro o meu poder. Olha que louco. Tá? É muito importante essa clareza. É muito importante que nós tenhamos dentro de nós essa certeza de que o pai é o grande e eu sou a pequena. E pai e mãe são grandes, então o que ocorreu com eles não me cabe nem me pertence. Olha que libertador isso. Você já parou para pensar nisso? Que quando nós estamos falando sobre isso, eu estou falando que você pode viver com a parte boa da relação dos seus pais e a parte ruim você pode deixar com eles porque eles dão conta e você não vai dar conta. E você não precisa repetir esse modelo na sua vida, mas você só não repete quando você acolhe. O Bruno está dizendo que tem que ir hoje. Regininha, saudades, também estou com saudade de vocês dois, espero vê-los em breve. Bom, na verdade, quando eu pensei em falar sobre a herança do masculino, eu pensei numa reflexão e eu espero, do fundo do meu coração, ter conseguido trazer um pouco dessa reflexão para a nossa conversa de hoje. Eu espero que, ao olhar para os pais de vocês, para o seu pai a partir de agora, você possa olhar para ele, independente de como ele esteja. Entender que ele fez o melhor e que ele é o grande e você é o pequeno. Regina, eu não posso contar com meu pai. Tudo bem, eu entendo. Tá? Eu entendo. Mas, olha bem, sem ele eu não existiria. A minha tia está dizendo que a minha tia linda está amando. Que bom saber que ela está ouvindo. É assim, é engraçado, é interessante isso, né? Quando eu falo isso e o poder que isso dá. Eu fiz terapia por 18 anos até fazer minha primeira constelação. E na minha primeira constelação, o que mais foi trabalhado foi a minha relação com o meu pai. E a partir dali a nossa relação mudou da água para o vinho. E é muito interessante que meu pai já faleceu há mais de 15 anos. Quase 15. E se acontece alguma coisa e alguém fala pra mim assim, alguém bate no meu carro, ou alguém tenta dar uma de maioral pra cima de mim, a minha frase primeira é: você acha que eu não tenho pai, não é? Você acha que eu sou órfão? Eu não tenho pai pra me defender? E as pessoas olham pra mim e eu acho que elas imaginam um pai de 1,90 m, forte, que vai lá me defender. E meu pai não era assim. Tá? Realmente ele não era, mas dentro do meu coração ele é assim, e isso me dá força para ir para onde eu quiser e fazer o que eu quiser. E é isso que eu espero, que com essa live você possa se apropriar desse pai e se apropriar dessa herança de ousadia, de poder, de autonomia, tá? Que o pai nos dá. A mãe dá permissão para a gente superar o pai financeiramente, ela nos dá permissão para a gente superá-la tendo um casamento melhor, tá? Vivendo coisas que ela não viveu. Mas o pai é que nos empurra para fora do ninho e fala: voa, voa que eu tô aqui. E isso daí faz toda a diferença. Tá? Tem uma cena no Hotel Transilvânia 2, quando o avô decide que o netinho tem que virar vampiro, tem que nascer os dentes, ele tem que voar, e a filha fica assim, possessa, porque colocou o meu filho em risco. Ele fala: mas ele tem que receber, ele precisa desse empurrão. Mas em nenhum momento ele coloca o menino de verdade em risco, porque o tempo todo ele está do lado.
Então é isso. Eu espero, tá, ter trazido um pouquinho de reflexão para cada um de vocês. E que no Dia dos Pais vocês possam olhar, seja para a foto do seu pai, seja para o seu pai realmente, para a lembrança que você tem dele, ou até para o túmulo dele. E você pode dizer: eu te reconheço como grande na minha vida e eu me aproprio das heranças que você me trouxe. Eu me aproprio do amor que você teve pela minha mãe e que me permitiu nascer. Mesmo que eu não tenha conhecido meu pai, mesmo que eu seja uma filha do coração de alguém porque eu fui adotada, sem esse homem eu não existiria. Sem essa mulher eu não existiria. Agora, honrar. Bom, honrar é outro papo. Honrar, a pessoa tem que se fazer merecer ser honrado. Agora, ser reconhecido é uma realidade. Se você conseguir fazer o primeiro passo, que é reconhecer a importância do seu pai, e segundo passo, reconhecer que você não tem nada a ver com o que ocorreu entre os seus pais, foram escolhas deles. Terceiro passo, acolhê-los no seu coração, mas principalmente acolher o pai, porque a mãe a gente já acolhe desde que nasce. Você vai ver a diferença que isso faz na sua vida. E você não precisa escolher entre seu pai e sua mãe. É muito importante essa clareza. O pai é o pai e a mãe é a mãe. Eu preciso dos dois me dando suporte. Gente, Carmen, bem-vinda. Andréia, bem-vinda. Eu espero que essa live tenha trazido um pouco de reflexão. Eu espero sinceramente, tá, que isso possa trazer um novo olhar sobre o masculino. Eu espero sinceramente que você possa se apropriar das heranças que somente o seu pai pode te dar. E eu espero sinceramente que a partir de hoje você possa ousar, por saber que se você cair, ele está lá te dando suporte. Mesmo que ele esteja só aqui, como o meu está. Eu não tenho a menor dúvida que se eu caísse, ele me seguraria. Isso me dá força para ir à frente. É isso que eu desejo para vocês, para cada um de vocês. O Conforto está dizendo que quase matou esse velho. Conforto, você também está no meu coração como um grande amigo. Mas o pai tem um lugar maior no nosso coração, né, gente? Não tem como ser. Por mais que a gente brigue com ele, é saudável brigar com o pai, porque o pai nos dá a permissão e o limite de até onde nós podemos ir. Ter tido o pai que eu tive me permite ser a mulher que eu sou hoje. Ter tido a mãe que eu tive me permite ser a mãe que eu posso vir a ser hoje. Olha que lindo isso, né? Então se apropria disso. Esse é meu desejo para você. Se tiver dúvidas, mande aqui pra gente. Esse mês vai ser o mês que nós vamos falar muito sobre o masculino. Hoje foi uma reflexão, tá? Uma reflexão. A semana que vem nós vamos falar sobre constelação para os filhos, como que os pais podem realizar uma constelação para os filhos, como que os pais podem assumir a sua responsabilidade sobre o relacionamento e liberar os filhos para que os filhos não tenham que fazer isso. Tá? Então, assim, pense, mas nessa semana você vai pensar na tua relação com o seu pai e a sua mãe, mas principalmente colocando o seu pai como estrela da semana. O que eu perdi nessa relação e o que eu quero, sabe, trazer para mim do meu pai, que só ele poderia me dar. Gente, espero vocês na semana que vem. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Desculpe os probleminhas técnicos que tivemos hoje. Acabou a bateria, eu cheguei um pouquinho atrasada por causa do trânsito, mas eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Então, um beijo no coração, acolham o pai de vocês, como eu acolhi o meu, e se tiver dúvida, procura a gente. Beijo!